E no vídeo de hoje eu vim aqui contar para vocês algumas experiências que eu já tive de batalha espiritual no monte. Você já foi no monte? O pessoal da sua igreja tem costume de ir no monte? Você já teve alguma experiência no monte? Se você já teve alguma experiência ou você quer deixar algum comentário aqui, eu vou adorar ler e interagir com você. A paz do Senhor Jesus, e para quem não me conhece, eu sou a missionária Camila Rocha. Que Deus abençoe sua vida. Se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e fica aí ligadinho nas nossas lives, porque Deus ele tem falado fortemente através das lives desse canal. Para você que é novo por aqui, tem bastante vídeo de batalha espiritual. E hoje eu vou contar para vocês mais uma batalha espiritual, mais algumas experiências de batalha espiritual que eu tive no monte buscando ao Senhor. Amém? Então, gente, primeira coisa, eu gostaria de deixar aqui um versículo para vocês da palavra do Senhor, tá bom? Gente, lá no livro de Lucas, no capítulo 6 e no versículo 12, vai falar assim: E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. Amém? Quem subiu no monte aqui para orar foi o Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele já tinha esse costume de subir aos montes para buscar ao Senhor. Gente, por que é tão diferente você buscar a Deus e você orar ao Senhor no monte? Você pode orar na tua casa, você pode orar na tua igreja, você pode orar em qualquer lugar que você esteja, porque o Senhor, ele vai te ouvir, tá bom? Porém, quando você vai no monte buscar ao Senhor, é algo totalmente diferente. Eu posso dizer que a minha segunda experiência foi a experiência que eu comecei a contar como de fato era realmente ir no monte orar. E aqui em São Paulo tem um monte que ele fica lá em Embu das Artes, que geralmente é esse monte que eu, Camila, gosto de ir. Eu tenho outras opções de monte aqui na cidade de São Paulo que eu poderia ir buscar. Porém, aquele lugar é o lugar que eu já estou acostumada, é o lugar que eu vou ali, é o lugar ao qual eu me identifico. Pessoal, naquele monte ali é tomado realmente por cristãos, por evangélicos, por crentes, por pessoas que estão ali buscando a Deus. Porém, pode acontecer como acontece em outros montes, como eu tenho que algumas amigas minhas já me contaram, que foram em um monte específico, né, buscar o Senhor, e quando chegou ali, tinha pessoas de outras religiões que estavam ali fazendo oferendas. Então, assim, uma primeira coisa que é importante, eu vou aqui nesse vídeo de hoje pontuar para vocês bastantes coisas que são importantes quando você decide ir ao monte buscar ao Senhor, tá bom? Mas uma coisa que eu já gostaria de falar agora para você é: veja bem o monte que você vai buscar a Deus, tá bom? Veja bem o monte. Eu fui nesse monte porque uma amiga minha, que também é missionária, ela me levou lá. Ela falou assim: Camila, vamos lá nesse monte, porque esse monte eu gosto, tá bom? Ela falou assim: esse monte eu vou ali, eu me sinto bem. Então assim, gente, eu já tinha uma recomendação de uma pessoa que gosta de ir naquele monte. Tem outros próximos aqui, mas eu também já não senti mais vontade de ir nesses lugares. O lugar que eu vou é mais longe. O lugar que eu vou é mais trabalhoso, né? Porque demora bastante para ir, demora bastante para voltar, mas é o lugar onde eu me sinto bem. E ali, pessoal, eu travei algumas batalhas espirituais, né? Então, quando você vai no monte, é muito importante também, você ter uma cobertura espiritual. Então, se você é uma pessoa que você quer ir no monte, se você não é um obreiro, um missionário, alguém que tem um cargo eclesiástico, é bom você ir com uma pessoa que ela tem essa unção ministerial, para que ela possa fazer a sua cobertura espiritual. Eu já fui outras vezes no monte com amigas minhas, então eu fui e ali espiritualmente eu era a responsabilidade espiritual, tá bom? Eu tinha a responsabilidade espiritual de estar ali
protegendo elas de qualquer ataque do inferno que viesse contra a vida delas. Gente, o monte é muito bom, mas existem pessoas e existem relatos que, assim, é pura verdade. No monte você pode ver um anjo, tá bom? Porém, no monte você pode ver um demônio. Como eu fui buscar no monte e eu cheguei a ver, gente. Cheguei a ver demônio, tive batalhas espirituais, tá bom? Recentemente eu estive no monte, tá bom? E eu escutei o rugido de um leão, bramando, rugindo de fato. E eu tava ali orando, eu até parei assim por uns 5 segundos para entender o que estava acontecendo ali. Então, assim, sempre que você for no monte, é muito importante você estar acompanhado de pessoas que de fato, né, são consagradas a Deus e que têm autoridade espiritual, tá bom? Eu não recomendo a uma pessoa que seja nova convertida ou esteja no estágio de libertação aí no monte. Por quê, gente? Porque várias coisas podem acontecer. O ideal é essa pessoa se preparar, se consagrar, tá bom? Para ir no monte. E tudo que a gente vai fazer, a gente precisa de fato, né, de ter ali o discernimento do Espírito Santo, se aquilo é bom, se aquilo não é. Teve uma pessoa que falou assim para mim: poxa, Cami, você foi lá no negócio, você foi lá no monte, você não me chamou. E eu falei assim pra ela, falei: meu bem, olha só, deixa eu falar pra você. Você pode ir no monte, você pode ver um demônio. Você pode ver um anjo? Pode, você pode ver um anjo, minha amiga, mas tu pode ver um demônio. Eu falei: se você quiser ir, eu acho bom você ir se preparando, você ir se consagrando. Eu acho importante também, gente, a pessoa, ela não ter brecha no mundo espiritual, gente. Porque o negócio é muito sério, tá bom? Porque ali no monte, a atmosfera espiritual, ela é completamente diferente da atmosfera que você tem na tua casa, ou às vezes até mesmo na igreja. Porque ali no monte, pessoal, tem a natureza, tá bom? Ali você ora, você sente uma atmosfera espiritual completamente diferente. Vocês que vão assistir, que já foram no monte, conta aí pra mim a experiência de vocês, deixa aí o seu comentário, tá bom? Eu tive uma grande batalha espiritual no monte e a maioria das vezes que eu vou, gente, real, eu vou mesmo pra batalha, eu vou mesmo pra me revestir, eu vou mesmo assim, sabe? Porque você precisa fazer as coisas com propósito, gente. Não é assim: eu vou lá no monte, ou eu vou começar esse propósito, ou vou fazer essa campanha de qualquer jeito. Não, pessoal. As coisas de Deus, elas precisam ter propósito naquilo que você faz. Então, quando você vai no monte ou em algum lugar que você vai fazer uma campanha, vá determinado: Senhor, este dia eu estou indo porque eu estou procurando, estou buscando revestimento, eu quero que o Senhor revela de fato o que está acontecendo, tá bom? No monte, pessoal, a maioria das pessoas que estão ali está buscando a Deus, tá bom? Mas você também tem que ficar atento, porque pode querer se aproximar de você alguma pessoa que não é uma pessoa de Deus, que não veio te dar um aviso da parte do Senhor, sabe? Então, assim, a gente precisa a todo momento estar vigilante, tá bom? Uma coisa que acontece muito no monte é assim: às vezes tem pessoas que estão ali de fato entregando profecias que provêm do Senhor, mas existem pessoas ali, gente, que tá dando, eu vou ter que falar, gente, tá dando profetada nos outros, tá falando coisa que não foi Deus que mandou falar. Então, assim, você tem que estar na conexão. E você tem que estar ali com pessoas que estão na conexão espiritual também, gente, porque qualquer tipo de coisa pode acontecer, tá bom? O bom mesmo é quando pessoas vêm falar com você que é Deus mesmo. Gente, se você de fato precisa de uma resposta de Deus, eu falo, olha, no monte você tem essa resposta geralmente, tá bom? A primeira vez que eu fui assim, né, que na verdade foi a segunda, que é a vez que eu considero, porque a primeira vez eu não considero, né? Não foi muito legal, não vou entrar aqui nos detalhes, mas não foi uma experiência que eu considerei. Então eu conto aqui, ó, a primeira vez que eu fui de fato, que foi agora recentemente, há um tempinho já,
Gente, 4 ou 5 pessoas se aproximaram de mim, né, para falar coisas da parte do Senhor e, gente, era tudo da parte de Deus mesmo. Assim, cada pessoa ia falando as coisas e eu falava assim, meu Deus do céu, que lugar abençoado. Também o Senhor me usou para falar com outras pessoas, né? Porque o Senhor, ele não vai perder a oportunidade, né? Se você é profeta, se você vai para o monte, muito que provável que Deus, ele queira, né, te usar para entregar algum recado para alguma pessoa. Então, se você vai no monte, pessoal, já vou falar das experiências de batalha espiritual, tá bom? Eu ainda não esqueci, mas eu preciso dar essa introdução aqui para vocês. Quando você vai no monte com um propósito, tá bom? Leve peças de roupa para orar, você pode levar azeite para você consagrar, tá bom? Suco de uva, garrafa de água, peça de roupa, chinelo de familiar, sabe? Leva foto, leva pedido de oração, tá bom? Leva também um paninho para você colocar no chão, porque como é uma área de vegetação, às vezes se você for passar bastante tempo no monte, você pode ficar cansado, querer sentar um pouco, querer se ajoelhar. Leva um chinelo também, porque se você for no dia que tiver calor, é legal você tirar o tênis e ficar de chinelo, né? Tem pessoa que fica descalça, né? Então, assim, já vai preparado, tá bom? Leva água, tá bom? Pra você tomar, porque geralmente nos dias que você for, que tiver muito calor, é importante você ali, ó, tá ali se mantendo hidratado, tomando sua água. Eu, Camila, quando vou ao monte, eu vou em consagração, tá bom? Eu prefiro já ir de jejum, tá bom? Porque eu já fico mais perceptiva no mundo espiritual, eu já fico mais ligada no que tá acontecendo no mundo espiritual. Outra coisa importante, chegou ali no monte, ore antes de você subir no monte, tá bom? Chegou na ponta do monte, você ali com as pessoas que você foi, ore, tá bom? Antes de você subir ao monte, peça para Deus direcionar você em tudo que você for fazer lá no monte, para que Deus venha de fato tá direcionando você, até mesmo sobre o lugar que você vai ficar. Porque a gente tá falando aqui, pessoal, de montes que são ali lugares de natureza, tem árvore, tem subida, tem descida, tem lugares que são mais afastados, tem lugares que tem mais pessoas. Então, gente, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de pedir o direcionamento de Deus para tudo que eu vou fazer. Então, toda vez que eu vou no monte, eu peço, eu falo, Senhor, me orienta, qual é o lugar que eu vou ficar, se é mais para cima, se é mais para baixo, qual é o lugar, tá bom? Que eu vou ficar para Deus, ele poder direcionar você. Pede para Deus tá abençoando, pede para Deus colocar os anjos dele ali ao seu redor para te guardar de todo o ataque, tá bom? Eu já peço para Deus, pessoal, eu falo assim, Senhor, coloca os teus anjos já com a espada desembainhada, porque, gente, ataques espirituais, eles acontecem no monte, tá bom? Então, e aí você subiu no monte, o que que você faz, pessoal? Não esquece também de levar sua Bíblia, tá bom? Nem que seja, pessoal, a Bíblia ali no aplicativo, tá bom? Não esquece de levar sua Bíblia. Então, você chegou lá no monte, você deve orar, tá bom? Ore ao Senhor, leve os seus pedidos ao Senhor, louve ao Senhor, tá bom? Eu e as minhas amigas, quando nós vamos, a gente gosta muito de estar ali louvando corinhos da harpa, tá bom? Aí uma lê uma palavra, a outra lê outra palavra, tá bom? E deixa o negócio fluir, tá bom? De acordo com aquilo que o Espírito Santo, ele vai direcionando você. Então, você vai ali, se você for uma primeira vez e você não sabe muito bem o que fazer, é como se fosse, entre aspas, um culto, tá bom? Então, você tá ali, você ora, você louva, lê uma palavra, faz os seus propósitos com Deus. Tem pessoas também, pessoal, que fazem campanha no monte, de alguns dias no monte. Tem pessoas que preferem ir de dia. Tem pessoas que preferem ir à noite, tá bom? Geralmente os montes, quando é à noite, é lotado de pessoas. Gente, você chega ali no monte, seja de dia ou seja de noite, eu ainda não tive a oportunidade de ir de noite, mas você já ouve o pessoal orando, você já ouve o pessoal clamando assim. Então, gente, todo lugar, tá?
que você ora naquele lugar, você santifica aquele lugar. Então, a atmosfera espiritual do monte já é diferente. Tem muita pessoa orando, geralmente tem bastante pastor, tem pessoas que acampam ali no monte. Então, gente, assim, realmente é uma coisa maravilhosa. Eu, Camila, super recomendo você ir. Eu sei que tem pessoas que não têm costume de ir, que não gostam de ir, ou que na sua denominação, os pastores, por vezes, também não têm costume de ir, entendeu? Mas assim, é um algo a mais, tá bom? Que você faz na vida espiritual. Eu me lembro de um tempo que eu estava batalhando espiritualmente e eu já fazia, gente, eu já fazia muita campanha, orava de madrugada, e aí eu cheguei em um nível de batalha espiritual e Deus falou assim pra mim: filha, você tem que fazer mais. Aí eu falei: meu Deus, fazer mais o quê? E aí Deus, ele me falou assim: olha, faça uma campanha no monte, tá bom? Então assim, coisas acontecem quando você vai no monte, tá bom? Você pode ver um anjo, você pode ver um demônio, tá bom? Eu vou contar a parte pra vocês aqui que eu vi o anjo, eu vou contar a parte que eu vi os demônios também, tá bom? Então vamos lá. Gente, você sobe pro monte e assim, você não pode estar desapercebido, você não pode estar, gente, viajando na maionese, entendeu? Fique atento, tá bom? Fique totalmente atento, não precisa ficar bitolado, mas você precisa estar vigilante sobre o movimento espiritual que está acontecendo naquele lugar, tá bom? Escolha ali um lugar que você vai ficar e tal. E bom, vou entrar aqui na primeira experiência que eu tive, do primeiro dia que eu fui. Foi um dia muito bom, um dia de revestimento, mas aí chegou na outra semana onde eu comecei a fazer uma campanha lá, que eu tava em batalha espiritual. E aí, pessoal, eu já contei isso numa live, eu vou resumir aqui pra vocês, tá bom? Deus me levou a determinado lugar pra orar. E ali naquele lugar tinha uma cabana ali perto, tá bom? E tinha um homem que tava lá. E aí eu pensei, bom, ele tá ali orando, buscando ao Senhor, como existem várias pessoas, gente. Esse monte que a gente vai aqui em São Paulo, lá em Budas Artes, tem bastante pessoa espalhada pelo monte, assim. Todo dia que você vai, tem gente lá, tá bom? Dia de semana, de manhã, de tarde, não importa. Tem muita gente que realmente ali, ó, bate cartão ali naquele lugar. E aí o homem chegou e tal, e eu não vi, né, uma parte que ele pegou e entrou na cabaninha dele, né, porque eu tava orando e minha colega viu ele entrando, né, e tinha outra moça também que tava perto da gente. Pessoal, esse homem começou a orar, gente. Ele começou a falar a língua de demônio, gente. Porque assim, ele começou a falar línguas estranhas, mas assim, você que é batizado pelo Espírito Santo de Deus, você sabe, gente, você sabe quando alguém tá falando língua estranha do teu lado que não é a língua que a pessoa tá falando com Deus. Porque, gente, na palavra do Senhor, vai falar que existe a língua dos anjos, tá bom? Que Paulo, ele vai falar, ainda que eu falasse a língua dos anjos, se eu não tivesse amor, alguma coisa lá que eu não lembro mais. Tá bom, gente? Porque eu sou assim, às vezes eu esqueço algumas coisas. Então, se existe a língua dos anjos, existe também o reverso, tá bom? Muitas coisas, se você fizer o reverso, você vai entender o sentido daquilo. Se existe língua dos anjos, existe língua de demônio. Eu posso mesmo testificar para vocês, como experiência pessoal minha, que eu já fui atacada por um demônio, sabe? E ele começou a falar língua de demônio na minha orelha. Gente, a minha espinha gelou. Eu fiquei naquele dia paralisada, porque o negócio foi muito real. Ele veio aqui, começou a falar umas coisas e eu sabia que ele estava falando língua de demônio. Porque o que ele falava, eu não entendia o que ele falava, mas era muito ruim. Sabe quando dá aquele arrepio assim, ó, que você percebe que tem um negócio ruim, gelado vindo contra você? Então, é isso aí. E ali aquele homem no monte, gente, ele começou a falar essas línguas muito estranhas. Eu já achei estranho, né? Mas eu falei, vou ficar na minha, né? Eu tô aqui, vou ficar na minha. Pessoal, daqui a pouco o homem simplesmente começou a falar nomes de entidades malignas, tá bom? E aí ele começou a dar risada. Ele dava risada, falava aquelas línguas estranhas, falava o nome de entidade. E aí eu olhei pra minha amiga que tava ali comigo.
E a gente ficou assim, e agora? A gente sai daqui, a gente fica aqui, só que, gente, Deus tomou nós duas naquele lugar para batalhar espiritualmente. Porque se tem uma coisa que Deus não faz é fugir de batalha, tá bom? A gente geralmente que quer fugir de batalha, sabe? Mas Deus não, tá bom? Deus me tomou, comecei a orar, a minha amiga daqui a pouco já entrou no manto, no mistério, e a gente começou a repreender, só que o homem, ele não saía de dentro da barraca. A minha amiga falou assim pra mim, Cami, você tava tão transfigurada pelo Espírito do Senhor, que no teu rosto dava pra ver realmente a face de Deus. Ela falou assim, eu fiquei com medo de você puxar a lona da barraca do homem e arrancar ele pra fora pra expulsar o demônio. E ali, gente, a gente orou, a gente repreendeu. E ali, assim, ó, foi uma das batalhas mais travadas que eu tive em um confronto direto com as trevas. Foi no monte, tá bom? E ali, depois que passou aquilo, Deus começou a me dar visões. A gente saiu depois de orar e repreender. Aí, de fato, o homem se calou, não falou mais nada, ficou lá quieto dentro da barraca. E aí a gente saiu daquele lugar, na ponta do monte tem uma igrejinha lá, tá bom? Esse monte tem duas igrejas, tem uma igreja lá na parte de baixo, que geralmente eles alugam para fazer eventos, e tem outra igreja lá na parte de cima, que tem cultos ali também, ali tem pastores, tem apóstolos, tem bispos, tem campanha, é bem legal, e a gente tava um pouco perto dessa igrejinha e tava tendo um culto, e eu falei pra minha amiga, eu falei, ó, vamos ali sentar ali um pouco ali na igreja, acompanhar um pouco o culto, gente, até porque tava chovendo no dia também, tá bom? Pra terminar de ser mais legal, tava chovendo, mas a gente começou a campanha, a gente precisava terminar a campanha, tá bom? Isso, pessoal, é uma questão de fé. Tem pessoas que no meu lugar não fariam, eu respeito, mas eu entrei no propósito, eu falei pra Deus, eu falei, olha, independente do que aconteça, eu vou ser fiel no propósito que eu fiz com Deus. E, gente, Deus me honrou de forma poderosa, tá bom? Mas a gente precisa respeitar as outras pessoas que não querem fazer aquilo que a gente faz com Deus. Por isso, pessoal, tudo que a gente faz com Deus é uma coisa muito individual seu, tá bom? Tem pessoas que fazem muito mais, entre aspas, do que eu, né? E eu não consigo ainda fazer isso. É como jejum, pessoal. Cada pessoa tem o seu limite, cada pessoa sabe qual é o seu limite. Respeite o seu limite, mas também sempre force um pouco, sacrifique para que você possa se superar, tá bom? Porque às vezes a gente está acostumado a sempre fazer as mesmas coisas e aí você acaba tendo sempre o mesmo resultado, tá bom? E para você ter resultados extraordinários é importante que você se empenhe espiritualmente. E ali, quando a gente sentou ali naquela igreja, estava tendo culto e Deus começou a me dar algumas visões do que tinha acontecido ali. Pessoal, Deus me mostrou o anjo que estava batalhando no momento que eu estava orando e repreendendo. Era um anjo de patente general. A armadura dele era dourada e ele era enorme, enorme, real, enorme, mais de 3 metros, gente. Real, já tive experiências de ver anjos muito grandes, os maiores que eu vi, que eu tive discernimento de espírito, eles tinham mais ou menos uns 3 metros, foram os maiores que eu tinha visto até então. Gente, esse anjo real, ele devia ter uns 7 metros de altura, a armadura dele era dourada, ele era muito, muito, muito forte, ele tava com uma mega espada, e eu via que no momento que eu tava orando, ele passava a espada assim, ó, ali na barraca onde aquele homem estava ali com o demônio para expulsar os demônios de lá. A minha amiga que estava junto comigo falou assim, Cami, na hora que você estava orando, minha filha, tava vindo umas bolas de fogo do céu assim, ó. E, gente, eu ali tomada pelo Espírito Santo de Deus, é o que a gente chama de transe profético. Você não fique inconsciente. Você sabe o que está acontecendo, porque o Espírito Santo, ele não é demônio para deixar ninguém inconsciente e depois a pessoa não saber o que aconteceu. Porém, quando você dá ao Espírito Santo essa liberdade de trabalhar através de você, você sabe o que está acontecendo ali, mas você está sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus. Então, naquele momento, eu estava orando, eu estava repreendendo, eu estava batalhando, eu sabia o que estava acontecendo e eu dei liberdade para o Espírito Santo. Então, gente, ó,
Se você não é pentecostal, né? Tem gente que acaba não concordando com isso, enfim. Mas os pentecostal aí me entendem. Eu tava ali batendo o pé, estendendo as minhas mãos, repreendendo e tava deixando o Espírito Santo me guiar naquela batalha espiritual. Os movimentos que a gente faz, o pentecostal faz, repreendendo, batendo os pés e tal, são movimentos de batalha espiritual, tá bom? São movimentos de batalha espiritual. São movimentos que destravam coisas no mundo espiritual. É por isso que a gente faz tudo isso, tentando um pouco explicar para quem muitas vezes não entende. Então, respeite os pentecostais. E quem é pentecostal, respeita também quem não é pentecostal. Porque nem toda pessoa vai fazer isso, vai viver esse tipo de experiência. Nem toda pessoa vai ter o ministério de libertação, gente. Cada pessoa vai ter o seu próprio ministério. Tem pessoa que fala menos, é mais tranquila e Deus usa. Tem pessoa igual eu que no geral é gritando, berrando, mas no meu normal mesmo eu sou uma pessoa tímida. Então assim, Deus ele respeita a personalidade da pessoa. A gente precisa aprender a respeitar as nossas diferenças no corpo de Cristo. Nem todo membro vai se movimentar de forma igual, tá bom? Então ali teve aquela batalha espiritual e Deus me mostrou o anjo que estava ali batalhando e outras experiências, outros dias aconteceram. Teve um dia que eu fui que tinha uma amiga minha que falou assim: Cami, tem um cavalo preto rondando a gente. E a gente olhava assim, ó, pessoal, aos olhos humanos a gente não via nada, mas espiritualmente a gente estava sendo rondado ali, porque a gente estava em batalha espiritual. E eu olhei para o meio da mata e eu vi uma senhora subindo, vindo pela parte de baixo. Gente, eu achei que era uma senhora que estava ali, porque a roupa era roupa de crente, tá bom? Não sei se crente tem roupa específica, mas ela estava ali com uma aparência, um coquezinho, uma senhorinha dos cabelinhos branquinho, de saia comprida. E aí, ali no monte, a gente cumprimenta as pessoas, né? A gente fala, paz do Senhor e tal. E eu já pensei assim, falei, bom, quando ela passar aqui, eu vou cumprimentar ela com a paz do Senhor, né? Que a gente faz isso geralmente no monte, né? Os servos do Senhor, eles se reconhecem. Pessoal, quando eu olhei para a parte de baixo, o negócio tinha sumido. E eu falei assim, meu Deus, não era uma mulher, era um demônio, tá bom? Nesse ataque que eu tive espiritual, do homem que estava na cabana com o demônio, tá bom? Eu vi homens passando, subindo e descendo. Homens como se fossem homens normais, mas a gente sabe, né, que eram ali demônios, tá bom? Que eles vêm ali na figura de homem. Muitas pessoas que já foram atacadas por demônios, pode reparar, no geral, quando eles aparecem assim como pessoas, como sombras de pessoas, ou eles aparecem geralmente de capa preta. É muito raro, de fato, um demônio aparecer de um jeito diferente do que esse. Se você já teve outras experiências de ver outros tipos de demônios com outras formas, conta aí pra mim nos comentários. Eu já vi outros demônios, gente. Eu já vi demônio de caveira, demônio que parecia aranha. Eu já vi demônio samurai. Eu já vi vários tipos de demônios, assim, coisas horríveis. Já vi um que parecia um lobisomem. Então, assim, não vou entrar nessa questão agora, vou continuar aqui falando do monte, tá bom? Então, assim, a gente recebia esses ataques espirituais, né? Esses tempos eu tava lá, igual eu já contei aqui, eu escutei um rugido, um bramido de leão, assim, ó, fazendo uau, sabe? Não é assim que o leão faz, tá bom? Mas escute como se fosse, tá bom? Em ataques espirituais, demônios posicionados pra batalhar ali com a gente que tá ali. Mas também, gente, a presença do Senhor é uma coisa muito, 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 muito real. Ao mesmo tempo que a gente está sendo atacado, a gente sente também a proteção de Deus. Deus direciona nas orações que a gente vai fazer, Deus revela, tá bom? Pessoal, tem muita coisa na minha vida que Deus só revelou quando eu fui pro monte. Tá bom? Então Deus me dava visão sobre as minhas amigas que estavam junto comigo. Deus levantava profetas para contar coisas que estavam acontecendo no mundo espiritual. Deus me usou para falar com outras pessoas. Então, assim, o monte, ele é muito bom.
mas você precisa ter, tá bom? Cuidado, precisa ter vigilância, precisa ir com pessoas que estejam ali no posicionamento espiritual. Você precisa estar em posicionamento espiritual também, tá bom? É muito importante. Então, faça um jejum, se consagre. No dia que você for, esteja ali em consagração. Eu não aconselho que vá sozinho ou sozinha. Tem pessoa que vai, gente, porque às vezes a necessidade da pessoa é tão grande que ela não pode mais esperar, que ela precisa ir se revestir no monte, tá bom? Pessoal, tem gente que vai falar assim, Cami, mas eu posso orar na minha casa e tal. Você pode, tá bom? Eu só tô relatando aqui a minha experiência, tá bom? Que foi bom pra mim. Pode ser que alguma pessoa vá assistir e vai despertar nela o desejo de tá indo ali no monte, buscar a Deus, tá bom? Mas sempre é importante você ter todo o cuidado, tá bom? Tem gente que vai sozinho, vai sozinha, e aí, né, ali o monte sempre tá cheio, pessoal, com bastante pessoas, assim, de verdade. Principalmente final de semana. Já fui dia de semana, tinha pessoa, final de semana tinha pessoa, de dia tem gente, de noite também. Então, assim, essas foram algumas das minhas experiências ali no monte. Claro que eu já tive muito mais experiência do que isso, mas de fato, pessoal, de fato mesmo acontece um revestimento espiritual, você fica muito mais forte, tá bom? Mas você precisa de fato estar vigilante a todo tempo. Eu espero ter conseguido passar para vocês todas as informações bacaninhas sobre o monte. Eu sei que muitos de vocês vão colocar aqui nos comentários mais coisas que são importantes que talvez eu esqueci de falar ou eu não tive essa experiência, tá bom? A gente respeita quem gosta de ir, quem não gosta também. Tá tudo certo, pessoal. A gente precisa aprender a lidar com as nossas diferenças, tá bom? Como eu falei, os membros do corpo de Cristo são diferentes, né? Cada um tem um ministério, cada um tem um chamado, cada um tem um propósito, cada um tem um dom, cada um tem uma fé e a gente precisa aprender a respeitar. Espero que você tenha gostado, deixa um likezinho se você chegou aqui até o final, tá bom? Porque bastante gente sai na metade do vídeo. Se inscreve no canal e compartilha e que Deus abençoe você em nome de Jesus.